E estamos começando mais um Multifaceta. E hoje com o Multi TV a gente vai reagir um pouco sobre o yoga e todas as relações que tem com significado, o que é o yoga para algumas pessoas que a gente selecionou aqui na nossa pesquisa, que a gente pesquisando a gente falou, caramba, tem muita coisa legal sobre yoga, né? Não, até mesmo assim, a gente ia falar sobre yoga, a gente foi pesquisar sobre o assunto, porque eu fui me perguntar quais são as linhagens de yoga, né? Assim, como que explica para quem é bem leigo no assunto, para que serve yoga? Aí eu falei, tá, nem eu conheço tanto, então não dá para falar um assunto que nem eu sei. Então a gente vai trazer uns vídeos de pessoas que entendem sobre yoga e a gente vai comentar e reagir sobre esses vídeos. E antes da gente começar, eu queria pedir para você dar aquele like, dar uma compartilhada, comenta aí pra gente o que é o yoga para você, né? E já segue a gente no YouTube, porque a gente vai trazer cada vez mais vídeos e a gente conta com vocês aqui. E pode até botar lá, quero vídeo sobre tal coisa. A gente reage e traz o nosso ponto, né? Nosso ponto de vista sobre, ponto de vista. Sobre isso que você pediu pra gente reagir. Priya sendo Priya, gente. Cabecinha esquecida. Mas vamos lá então. Vamos começar com Mahavir. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre o yoga. Namastê. Meu nome é Mahavir Turi. Eu sou professor de yoga, Hatha Yoga e Vinyasa. Eu ensino yoga há quase 20 anos. Eu fui iniciado em yoga no Tantra Yoga de Ananda Marga, onde eu ganhei esse nome espiritual, Mahavir. Faço retiros de yoga e workshops também, falando da teoria, a filosofia que existe por trás da prática do yoga, né? E hoje aqui vou falar sobre os yamas e niyamas, que são os princípios da conduta do yoga, como a ética yogi, que fazem parte dos 2 primeiros passos, dos 8 passos que Patanjali... Então, ele já começa falando que são os 2 primeiros dos 8 que tem. E você vai ver que, assim, na maioria, já conseguir fazer esses 2 já é uma grande prática diária, né, de vida para conseguir chegar no mínimo do mínimo. Tipo isso. Ele estabeleceu. Ele está falando de Patanjali ali. Quem é Patanjali? Patanjali é quem escreveu esses 8 sutras, né? Sim. E ele que sistematizou todo o yoga, né? Nesses 8 passos. Que ele associou muita coisa que tinha em várias linhagens, inclusive meditação budista dentro desse ensinamento e que foi difundido até hoje nesses 8 sutras, né? Que aí nosso amigo Mahavir vai passar pra gente. Né? Dos 8 passos até a iluminação, os 2 primeiros são os yamas e niyamas. Os yamas e niyamas são 10 princípios da ética yoga. Mas para a gente entender melhor a função dos yamas e niyamas, é muito importante a noção, o conceito de chitta, de placa mental. O chitta é a nossa mente objetiva. Tudo que a gente percebe no mundo, sente, todas as ações que a gente já fez, elas são armazenadas nessa placa mental. É como uma tela de cinema de tudo que a gente percebe e sente, vibra essa placa mental. Então, emoções positivas fazem essa placa mental vibrar de forma sutil, como um lago tranquilo. Né? Emoções e pensamentos negativos fazem essa placa mental contrair, né? Que nem um músculo que se contrai. Então os yamas e niyamas, eles são princípios que eu vejo como princípios universais que ajudam a manter essa placa mental numa situação de tranquilidade, de leveza e propícia a realizar um estado interno mais profundo. Então essa é a parte que todo mundo conhece mais, né? Só esse negócio do estado de espírito, né? Estado meditativo. Acho que é o que é mais difundido, assim, dentro do que é porque acho que é a base, conhece. Né? É o primeiro. É isso que eu tava falando. Se conseguir passar pelo primeiro, beleza. Depois a gente vê o segundo. Os yamas, eles estão relacionados mais com você e o outro. E os niyamas mais relacionados com algo mais de natureza mais interna. A gente começa com o primeiro yama, ahimsa, que é o princípio da não violência, é não ser violento com o outro e com você também, em pensamento, palavra e em ação. Então a base de ahimsa é uma negação, né? A não himsa, violência, um princípio da não violência. Então dominar a ahimsa é alcançar um estado de
amorosidade, de generosidade, onde todo pensamento... Aí é onde começa, né? O povo pergunta, mas por que vocês não comem carne? Faz parte do não comer carne, né? Já vem esse princípio de ahimsa, que é não violência. Comer carne seria um ato de violência com o outro, né? Principalmente um outro bem indefeso. Então, por isso, do não cometer esse tipo de violência ao outro, porque isso fica impresso, né, na nossa consciência, no nosso corpo, e isso traz isso que ele está falando, dessa placa, dela ficar bagunçada, perdida, dela ficar turbulenta. É onde fica mais difícil de você adquirir, né, um centro, um equilíbrio. Pode continuar. A palavreação carrega o princípio, a preocupação de não causar mal a ninguém. Então, juntando a ahimsa com o princípio de placa mental, quando você tem pensamentos agressivos, ou quando você está irritado, ou quando você julga ou discrimina alguém, e tudo isso são atitudes violentas, essa violência que ela pode sair de você e causar mal a uma pessoa, essa violência, na verdade, ela fica impressa em você. Consciente ou não, as atitudes violentas, elas ficam impressas no nosso ser. Então, a pessoa que está querendo, na busca, né, da paz, na busca por iluminação, ela tem que passar a observar as próprias ações, os próprios pensamentos, como uma dieta mental. Os yamas e niyamas é como uma dieta de pensamentos, de emoções e observações das nossas ações para cultivar uma placa mental que esteja apta a mergulhar para dentro de si e realizar. E aí? Ele está falando muito que a gente sabe, né? Do que a gente está vibrando, né? Essa placa mental nada mais é do que a gente está vibrando. Se a gente está vibrando em coisas umbralinas, a gente vai estar no umbralino. Exato, vivendo o inferno vivendo no na umbral. terra. Se a gente estiver tendo vibrações no modo da bondade, no modo... no sentido de não causar sofrimento para ninguém à sua volta, não causar sofrimento para você, aí você vai viver num estado de não sofrimento, né? Ou pelo menos momentâneo, né? Porque esse mundo aqui é complicado. Não, e é muito doido, assim, esse negócio de não causar sofrimento para o outro e não causar sofrimento para você, né? Eu vejo que eu falho muito, assim, nesse sentido de... É mais fácil não causar sofrimento para o outro do que para mim mesma. Então, essa coisa da raiva, às vezes eu sou meio explosiva, isso e aquilo. A única pessoa que eu realmente estou machucando cada vez que eu sinto essa raiva sou eu mesma, né? Como ele falou, isso fica impresso em mim. Isso fica aqui e não me permite ter esse estado do quê? De paz, de tranquilidade, né? De leveza. Então, assim, vamos trabalhar a raiva. O estado de paz. Então, começa já os yamas com a ahimsa, o princípio da não violência. Depois nós temos o satya, que é você ser verdadeiro, procurar ser verdadeiro, juntar pensamento, palavra em ação. Satya também está muito ligado com o uso da palavra. E aí? Que o satya é você não mentir, né, basicamente, né? Não tentar minta. enganar, né? Não tentar levar vantagem também, é uma forma de mentir também. Sim. Né, uma forma de você não estar cumprindo com satya. A si mesmo e ao outro. Não, ao outro e a si mesmo, era isso que eu queria falar. Para a promoção do bem-estar, né, não é falar a verdade a qualquer custo, né? A verdade, quando dita na hora errada, ela pode causar mal-estar. Então, o satya, se seguido à risca, pode quebrar a ahimsa, que é você ser verdadeiro na fala pode ser violento, né? Então, satya não pode quebrar a ahimsa. Tem que costurar um com o outro, né? Tem que ir achando o equilíbrio entre eles. Porque senão, tentando cumprir muito um, você se ferra com o outro.
Então Tipo existe tudo um equilíbrio, né? É. De você entender também que existe, como ele falou, horas para você falar e momentos que talvez as pessoas não estejam preparados para ouvir verdades. ter sensibilidade, de empatia, de E a gente olhar. vê isso muito, os gurus fidedignos, eles sempre têm essa coisa, né? De que quem não está preparado para falar, ele nem fala nada. Vai que vai, ele vai dar um sorrisinho e tal. Agora, os discípulos que estão mais próximos a ele... Toma. Eles já, você já está preparado, então deixa falar. Acho que quem vai ficando muito próximo dos gurus tá ali por um propósito e quer, né, evoluir nesse propósito. Então, é onde se abre para esses mestres poder chegar e falar o que precisa ser falado para ouvir. E tanto que quem não quer ouvir, ouve isso aí e já some já, né? Tipo, não quer mais saber de andar lá com o mestre. E depois de Satya tem Asteya. Asteya é um princípio de não roubar, nem querer aquilo que não lhe pertence. A Asteya também está ligado com não acumulação. Toda vez que você tem algo que alguém poderia desfrutar, você está quebrando esse princípio de Asteya. Ou seja, compartilhar todos os recursos materiais, intelectuais e espirituais está dentro desse princípio yogi Asteya, que é o terceiro princípio. O quarto princípio, Brahmacharya. Brahmacharya, na maioria das escolas, é relacionado com o celibato. Aí a gente vai interpretar também como Brahmacharya, como ser restrito dentro da prática sexual, não a negação da prática sexual, mas a restrição dessa energia e canalização dessa energia sexual. Outras escolas já veem Brahmacharya com uma interpretação onde Brahmacharya seria toda ação com ideação no Supremo, na entidade suprema, em Brahman, Brahmacharya, toda ação com ideação na entidade suprema. Seria uma outra interpretação para o termo Brahmacharya. E o último yama é a parigraha. A parigraha é o princípio de ter pouco, de se contentar com menos. A parigraha não é voto de pobreza. Nada errado em você ter um computador bom. Se aquilo é o seu veículo de trabalho, aquilo não quebra a parigraha. Mas você não precisa ter uma coleção de computadores. O terceiro computador, o segundo computador pode ser desnecessário para você. A parigraha é bem parecido com o outro que foi antes de Brahmacharya, né? Eu não vou lembrar qual. A gente não falou sobre Brahmacharya. Eu acho que é um assunto bem legal também. Não é essa regra, como fala? Esse sutra. Esse sutra aí. Porque muita gente vê o celibato como simplesmente não transar, não se relacionar com o outro. E muitas vezes não tem a ver, depende da escola, né? Depende do ensinamento e qual que é a linhagem, mas tem a ver com isso que ele estava falando de esse desejo, essa energia ser entregue a algo superior, não somente ser desfrutada e desperdiçada de alguma forma, entendeu? De você não desperdiçar para o seu próprio gozo. Exatamente. Se contentar. Acho que é isso que ele falou, né? Sim. E saber se contentar com menos, cada vez mais. Cada vez mais que você desenvolve uma conexão com uma paz interna, você acaba precisando de menos para se realizar. E se apoiar cada vez menos, né, na satisfação com bens materiais. Então esses são os cinco yamas. Os niyamas. O primeiro niyama começa com Shaucha. Shaucha é o princípio de limpeza. Limpeza da roupa, limpeza do corpo, limpeza na dieta. Shaucha também com certeza está ligado com limpeza dos pensamentos, ter pensamentos mais puros, mas principalmente ligado com a limpeza do corpo, do ambiente e das roupas. Shaucha. O segundo niyama seria uma limpeza mais física mesmo. Pelo que eu entendi, o seu lugar está limpo. A limpeza, a organização, né? Que vem um pouco daquela coisa do Brahmana, né? Que a gente tem também na nossa linhagem, que que ele sempre... ele deve deixar o lugar que ele entrou mais limpo do que ele... Quando ele chegou. Sempre. Então, não que eu faça isso. Não, mas seria o ideal de um Brahmana, né? Acho que nenhum de nós dois somos Brahmanas, né? Na verdade. A gente é um Shudra.
Santosha. Santosha é um estado de contentamento. Santosha é você não buscar os extremos na vida, né? Você não se identifica com o estado de felicidade extrema para também não ir a fundo no estado de tristeza profunda. Você busca muito mais do que altos e baixos na vida, né? Você procura muito mais viver dentro de uma linha, um ponto do meio, onde você observa esses extremos e procura minimizá-los. É natural. Isso é muito legal. Acho que isso vai pra mim, assim, demais. É outra que se identifica com tudo que o cara fala, né? Não, mas é isso. Acho que eu vivo muito nos extremos. Eu quero viver uma felicidade, um amor, uma paixão e tudo lá no extremo. Mas a hora que isso baixa também, é extremo. Então, acho que quanto mais alto você vai, mais baixo você vai também. Então, é muito legal esse estado de Santosha aí, que vamos não se identificar e se apegar tanto. Se empolgar tanto. Não vamos se empolgar tanto com cada subida e descida. Tipo, observa, subiu, legal. Nossa, desceu, legal. Você meio que descolar emocionalmente também. É uma coisa daquela coisa de entregar o resultado, de você não ficar tanto com aquele negócio do resultado em cima, né? Sim. E você entender, não, tudo bem, deixa aí, tudo bem, não deu certo dessa vez, a próxima vez vai dar. Porque essa é a vida, né? Uma constante oscilação, uma montanha russinha assim que vai. É isso, simbora. Da vida, né? Os altos e baixos, está feliz, está triste, né? Mas a busca de Santosha é um estado na mente equânime, onde você começa a se satisfazer mais com a paz do que com essa oposição entre prazer e dor. O outro aspecto de Santosha é contentamento. Contentamento é você ser feliz dentro da situação atual. Eu estou aqui, eu estou pleno aqui agora, com o que eu tenho de recursos, com as pessoas que estão na minha frente. Eu procuro sempre desenvolver muita gratidão com todas as coisas que estão disponíveis na minha frente. Em vez de olhar para aquilo que eu não tenho, ou para o futuro, onde eu quero chegar, procuro sempre vivenciar o momento presente, né? Estar contente e desenvolver gratidão. Santosha. O terceiro niyama são os chamado de tapas, que é um princípio yoga muito importante, que é o princípio da disciplina. Tapas ele é simbolizado pelo fogo da disciplina, pela ação, né? Não existe yoga sem o fogo da disciplina. Então a simbologia do fogo da disciplina é que através do fogo da disciplina, da ação, todas as impurezas são queimadas. E essa ação e esse fogo da disciplina, ele se expressa dentro da prática, né, do yoga, dentro das inúmeras disciplinas, meditação, a prática dos asanas, prática de jejum, de restrição na dieta, os estudos, retiros, né? Tudo isso faz parte dos princípios de tapas. Assim como servir. O nome desse sutra é tapas. Eu achei engraçada a ligação entre disciplina e tapas. Olha como minha cabeça ligou um com o outro. Tipo, disciplina pra mim é como se fosse um tapa, gente. Mas é tipo isso, é difícil ter disciplina. Pra alguns eu acho mais fácil, pra algumas pessoas. Mas pra algumas pessoas eu acho que um negócio árduo, assim, de diariamente ter uma disciplina consigo. Tem um pouco daquela coisa do sadhana, né? De você ter a disciplina todo dia e fazer aquilo a fim de também trazer um resultado. Você ter a disciplina de ter um sadhana, né? A disciplina de ir lá todo dia e fazer algo. De se melhorar, tentar melhorar cada vez mais, né? Também. Sim. Aí tu leva um tapa. Isso, seva, né? Toda vez que você está ajudando alguém, toda vez que você está usando a sua energia, os recursos que você tem disponíveis, né, para ajudar alguém, isso também está dentro de tapas. Servir. Não, isso eu consigo. Servir. Servir. Você bem serviu. Acho que a minha disciplina é no servir. E tem bastante gente que tem esse lance do seva mesmo. De, tipo, ter essa disciplina através do seva. Principalmente se você está seguindo alguma linhagem e tal, você, vou trabalhar na Umbanda lá, ficar de Cambone.
Vamos servir lá, porque é o único jeito que eu consigo fazer alguma coisa. Mas é isso, eu tava até essa semana questionando lá na terapia, tipo, mas tá errado isso? Eu consigo fazer muito pro outro. Pra mim é difícil, mas acho que eu acabo fazendo pra mim quando eu faço pro outro também, entendeu? Então acho que encaixa um pouquinho aí no seva. É uma das maneiras que eu consigo manter uma disciplina, é ter a consciência do seva, do servir. Tipo isso. Entendeu, gente? Entendeu? Quarto niyama é Svajaya. Iswa em sânscrito vem de eu, Jaya estudo. Svajaya é estudo do eu, estudo de si. Então aí o Svajaya está ligado diretamente com o estudo dos textos sagrados, o estudo da filosofia, o estudo da teoria que existe por trás do yoga. Mas acima de tudo o Svajaya está ligado, como o próprio nome diz, com aquela busca por si mesmo. Aquela busca por se encontrar e se conhecer. Se conhecer, conhecer as leis que movem esse universo, conhecer o porquê de estar aqui, o porquê da nossa existência, o que a gente está buscando, o entendimento da natureza das coisas, daquilo que te realiza realmente, daquilo que realmente te preenche, daquilo que não te preenche. Então, o Svajaya é estudo de si. E o último... Oi? Último niyama, que é Ishvara Pranidhana. Ishvara, literalmente Ishvara é Senhor, Pranidhana é ir na direção de. Então, Ishvara Pranidhana é ir na direção do Supremo, ir na direção de Deus. Ter como única meta realizar essa entidade suprema, que é a origem do yoga, é alcançar esse estado de união com o Supremo, o Nirvana, o Samadhi, o Satori. Nesse ponto, os budistas eles têm um pensamento muito interessante, que eles dizem assim, a busca pelo Supremo, a busca por realização é, na verdade, uma busca por si mesmo, que é essa entidade suprema que existe em tudo, reside em tudo, tudo é manifestação dela, mas ela, mais do que presente no universo como um todo, ela está dentro de você, ela já existe plena dentro de você. Então, isso é que acho que vem muito daquela filosofia de a gente busca muito fora, né? Fazer milhões de coisas, mas no final das contas tá dentro. Tá né? dentro também. É onde a gente volta pra dentro, porque assim, em várias linhagens, acho que todas, não sei, no cristianismo eu sou meio leiga. Por isso que tem essa relação do autoconhecimento, de você se conhecer com algo divino, né? Porque quando você vai se conhecendo, você vai tendo uma relação com algo que vai além do seu ser, né? Uhum. E essa coisa da centelha também, de ter a alma espiritual e a super alma dentro de você, meio que te dá superpoderes, né? E São super poderosos. Essa ideia de você ter esses superpoderes não quer dizer que você é esses superpoderes, né? É e não é. A gente tá, acho que, debatendo essa semana sobre isso, né? A gente tava debatendo. Essa confusão que bate, assim. Não, porque tem também essa questão também que, por conta desse discurso específico, as pessoas também, às vezes, vão se perdendo. Se perdendo. E, tipo assim, não, só porque eu tenho a centelha da super-alma, quer dizer que eu sou a super-alma e eu sou Deus. E então eu mando e desmando. Todos somos deuses. E aí é meio que aquela coisa da pauta que a gente vai trazer num dos próximos vídeos, que é sobre a religião da elite. Religião da elite. Vou estudar um pouco mais, porque também... A religião da elite é um negócio que... essas distorções, às vezes, só dando spoiler, essas distorções que acabam pegando dentro da filosofia para poder falar, não, eu sou o Deus. Eles pegam frases, né? Eles pegam alguns aspectos e distorcem e criam, assim, umas linhagens em que são muito baseadas pelo ego e que acabam dando bem ruim, né? Às vezes demora para dar ruim, mas claro que em algum momento dá ruim, porque não é algo somente do sentir de uma forma que traz essa bondade, que traz um segmento, né? Que traz um fundamento. Não, são coisas criadas da própria mente, porque eu sou Deus na Terra. Beleza, somos centelhas, somos semelhanças, somos várias coisas aqui, mas entrar nesse papel, para algumas pessoas, só eleva esse ego, onde elas usam desse poder
para controlar os outros e de uma forma que às vezes machucam muito, né? A fé, a espiritualidade e toda uma coisa aí que, sei lá. Uma coisa interessante também que tem dentro desse contexto aí, para trazer mais um pouco dessa ideia, é que os gurus, eles têm nas escrituras algo que fala sobre a divindade deles, dos discípulos tratarem ele como se fosse o próprio Deus. No sentido... Você acha isso certo? Você acha isso errado? O que você acha Não, disso? isso é o que está nas escrituras. Só que a interpretação que se dá a isso... Será que é assim mesmo? Essa é a pergunta. Acho que a gente podia um dia pegar e ler como está escrito. A gente pode ler. Nesse episódio, a gente provavelmente vai ler sobre isso. Tá. A gente vai se aprofundar mais. Eu tô falando mais por cima que existem gurus que se aproveitam dessa, vamos dizer assim, dessa passagem que a gente vai averiguar depois. Me respeitem. Que coloca dessa forma. Me obedeçam. E assim... é um pouco questionável, entendeu? Sim, com certeza. Que acho que isso meio que serve essa ideologia da religião da elite. Sim. Pois bem. Ishvara Pranidhana é a mente muito focada num ponto, ekagrata, como o objetivo máximo realizar essa entidade dentro da gente, Ishvara Pranidhana. Então são esses os yamas e niyamas, esses 10 princípios da tradição do yoga. Alguns mestres batem na tecla de que não é possível yoga sem cultivar os yamas e niyamas. Então e é por isso que os yamas e niyamas começam no início dos 8 passos, né? Porque é o fundamento. Eu gosto de dizer que os yamas e niyamas são 2 pedras preciosas. E são uma prática por si só. Meu guru falava que yama e niyama sadhana, a prática dos yamas e niyamas, que é aperfeiçoar a nossa conduta, aperfeiçoar os nossos pensamentos, e a partir daí a construção de uma prática próspera, onde tudo a partir dali, o yoga, os princípios na busca de iluminação podem florescer. Sem essa base, não é possível expandir a consciência, não é possível realizar algo maior. É isso. Namastê. 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 E eu acho que isso que ele colocou, a gente já quebrou um paradigma grande sobre yoga é só postura, é só... né? Porque muita gente física. acha que yoga é só ir lá. Ou tipo só meditar assim né? Como Virar se fosse algo pedra. budismo. É tipo um budismo com coisas físicas, basicamente. Vamos colocar dessa forma. E não, são condutas. São coisas a ser praticada todos os dias, a todo momento. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Bem importante. Achei muito legal. O dia do yoga, eu acho que acontece no mundo inteiro muito para difundir essas 8 coisas. Esses yama e... Agora perdi a cabeça do TDAH. 2 TDAH. Mas mas eu aprendi pra caramba. Eu super assistiria meu conteúdo e ia gostar bastante. Então, gente, não deixa de curtir meu conteúdo. Nosso conteúdo. E assim, é importante a gente ver que o dia do yoga é um momento importante para a gente trazer todos esses aspectos, né, dos sutras. E não só ser, tipo, algo... não, vamos fazer uma imagem com todo mundo lá fazendo yoga, ou vamos fazer uma dança circular. É importante também, mas importante, não é somente isso. Mas não é somente isso. Tem muita filosofia, muita... questão do ahimsa, tem que trazer sempre, né? Não dá para você fazer um evento que se diz yoga, que se diz dentro... E vende carne pra caramba. E vende carne pra caramba, é churrascada depois do yoga, Acho entendeu? que dá pra ser churrasco e coisa em outros momentos, né? Não num holi, ou então não num dia de yoga. Coisas que pregam esse estado de ahimsa não tem como misturar, né? Com bebida, com carne, com danças agressivas, ou então músicas agressivas, né?
mentalmente, espiritualmente. E acho que é isso. É bem legal o que o mocinho trouxe. Esqueci o nome dele, Mahavir. Mahavir. Isso. Pra gente poder aprimorar um pouquinho, né, dessa natureza humana que tem a tendência a ser bem autodestrutiva e aprimorar isso para ter um bem-estar em todos os sentidos. A gente vai reagir mais um? A gente vai reagir mais que ele fala aqui sobre quais estilos. Acho que daqui a pouquinho vai estar dando para encerrar. Uhum. Chique. Então vamos para os estilos aqui, que ele fala um pouco. Ter tantas e tantas coisas a troco de nada, no fim das contas, porque toda a felicidade, toda a sensação de bem-aventurança, para ganhar um ar místico, que você tem comprando um carro zero ou saindo num cruzeiro, isso logo se apaga. E no dia seguinte, você nem lembra mais direito. Então o yoga diz para você que quando você tem uma experiência de felicidade lidando com essas coisas, na verdade o que essas coisas estão fazendo, né, as coisas que você chama de boas, elas estão descortinando uma felicidade que é interna, é sua. Ela brilha então de dentro para fora. Ela não é obtida, portanto, de fora para dentro. Quando você entende isso já é o fim do caminho, né? Quando você entende isso, você é verdadeiramente liberado do sofrimento. Por quê? Você vê que esse sofrimento ele é uma farsa. Ele é uma falsa identificação com os desejos do corpo, com os desejos da mente, que na verdade, né, o que o yoga diz para você, né, é que você já é uma pessoa completa em si mesmo, né? Você não precisa de mais nada. A felicidade é a natureza do indivíduo. E se a gente tem isso como ponto de partida do yoga, aí a gente passa a entender postura, respiração, mantra, como um método de você colocar isso em prática e começar essa jornada em direção a esse autoconhecimento. Então, quando você tem esse entendimento como base, que o yoga é uma busca por autoconhecimento, você vê os elementos, né, o rabinho do elefante, a tromba do elefante, etc., como elementos nesse caminho que você, então, decide trilhar. Os estilos de... Ele vai falar dos estilos de yoga. É que ele falou do elefante, provavelmente ninguém vai entender, porque a gente já tá mais que lá no final do vídeo, né? Ele tava falando, mas o que é yoga? É a mesma coisa que você pegar um monte de gente que não enxerga, né? Vários cegos, e botar todos eles para tatear um elefante. E aí, no final, vão pegar todos esses cegos, juntar eles para definir o que é que vocês viram, o que é isso, né? Aí cada um vai falar, eu vi uma parte gigante que tem 2 buraquinhos e solta um ventinho, a tromba. Eu vi uma coisa gigante que era mole a orelha. Então, cada um vai explicar o seu ponto de vista, entendeu? Então, o yoga tem diversos pontos, né? Diversas ramificações. Por quê? Porque cada um aprimora uma parte de uma coisa só, que seria o elefante. É isso que ele estava falando. Yoga, eles são uma composição desses elementos. Alguns prezam por postura, mais outros por postura e respiração, outros postura, respiração, meditação, enfim. E são muitos estilos. Mas eu diria que os principais, hoje em dia, são o Ashtanga Vinyasa Yoga, que é uma série muito, na verdade 6 séries, muito vigorosas de exercício, sempre fixas, né? Geralmente as pessoas ficam entre a primeira e a segunda porque realmente exigem muito comprometimento. O Iyengar Yoga, que preza por um ajuste muito preciso, né, das posturas e se vale de elementos como bloco, cinto, almofada para poder alcançar uma postura considerada ideal. O Hatha Yoga, que inclusive é onde eu sempre recomendo que as pessoas comecem, porque é uma aula que preza igualmente por postura, respiração e, dependendo do professor, até mesmo meditação. E tem tempo de permanência suficiente para que uma pessoa que esteja começando do zero, que ela possa entender os alinhamentos, que possa entender a relação com a limitação, com o desconforto e poder ficar em paz, né? Os outros estilos que eu citei, muitas vezes eles ganham um rigor muito demais para quem está iniciando. O Ashtanga, pela repetição e pela duração até mesmo da prática, né? E o Iyengar, dependendo também do professor, por um rigor muito estrito pelo alinhamento. Embora, se eu tivesse que dar uma segunda opção, eu citaria o Iyengar Yoga para pessoas que iniciam a prática terem também uma boa noção de ajustes. Mas depende muito do professor. Então, se eu fosse começar a prática hoje, eu iria procurar uma prática de Hatha Yoga, na qual eu me sentisse confortável, acolhido,
e com um professor com quem eu sentisse também uma empatia, porque isso é absolutamente vital. Deixa eu falar um pouquinho. Eu tava vendo, antes de sentar Oi, aqui, pessoal. eu li um pouquinho. Hoje eu quero falar de um assunto que... Opa. Oi, pessoal. Geopolítica agora não. Eu tava vendo, tem os tipos de yoga. Ele falou só de alguns principais, né? Sim. Mas tem entre eles também... Deixa eu ver aqui... Eu não consigo ver lá. Raja Yoga, Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Tantra Yoga, que também é muito conhecido, Kundalini Yoga, né, que tem a ver com essa energia mais primordial do básico, Ashtanga, que ele falou, Iyengar, que ele falou também, e Vinyasa. Então, esses são os tipos. Dá para deixar depois lá na descrição para quem quiser estar acessando e ver, né, pesquisar sobre cada tipo de yoga, porque às vezes a sua maneira de se conectar com o yoga é uma, então não adianta alguém chegar e falar, faz esse. Você pode ir lá tentar, mas tente todos. Porque talvez a sua prática é mais no conhecimento, na leitura, né? No cantar. Muitas vezes é só cantar muito para Deus, que é a sua maneira de se conectar. Às vezes é dançar. Kirtan Yoga poderia colocar? Kirtan Yoga. Acho que o Bhakti Yoga entra o Kirtan também, né? Uhum. Tantra Yoga, tem gente que se conecta muito com a energia sexual, mas acaba sendo totalmente distorcida por não entrar no conhecimento sobre essa energia. Então, Tantra Yoga e Kundalini Yoga, geralmente essas pessoas vão por esse meio ali, que também é um meio que a gente vai falar sobre a religião da de elite, que como o ser humano tem uma tendência, né, é natural do corpo do ser humano sentir esses desejos sexuais, e muitas vezes eles são muito controlados por esses desejos, é uma linhagem que é muito fácil de se perder, né? Principalmente por as pessoas subirem na cabeça e controlarem dessa forma aí que não fica legal. E você que está assistindo esse vídeo... Até agora. Nunca fez yoga. Faça yoga. Se deixe levar pelo yoga, nem que seja uma meditação, um pranayama, ouvir sua respiração durante 1 minuto do dia. Já é uma forma de yoga, de você parar seu dia, de você ter uma autoconsciência, de você ter uma presença com você mesmo. E assim, recomendo, do mesmo jeito que eu recomendo os produtos da Natura Veda. Nossa, ó. Esse aqui mesmo. Pra quem é agitado pra caramba, tem dificuldade em ficar quieto. De conseguir, né? fazer seu pranayama. Nossa, cara, é muito gostoso, não é porque eu que faço. Mas você passa lá um pouquinho, tchuc. Só esse cheirinho já traz a presença já traz uma presença, já traz uma respiração completa, profunda. Ele tem menta, que ele acaba sendo um pouquinho mais pra cá. Ele acaba sendo um broncodilatador, né? E conseguir respirar é tudo. Conseguir respirar é estar presente, entendeu? Aí, temos aqui... O que é isso, gente? É um repelente natural, feito com as coisas, tudo aqui do sítio. Perfeito para sua meditação. Imagina, ninguém merece lá um pernilongão te enchendo o saco, enquanto você está tentando se concentrar para ter paz. Né? Então, já tem lá no site o repelente que a gente mesmo faz aqui. E ele tem também óleo de amêndoas, né? Óleo de amêndoas. Então ele vai hidratar a sua pele, entendeu? Ele já, você nem tá sentindo pernilongo, mas tem a dengue vindo aí, né? E a gente sabe que, infelizmente, o nosso país está com esse probleminha aí de ter muita dengue. Então, você andar com o seu repelente, usar todo dia óleo de amêndoas se hidratando, faz todo sentido, né? Faz toda a diferença não aplicar um negócio químico o tempo todo. Já que tem que usar bastante, que use natural. E outra coisa, aqui, para quem está fumando, para quem está bebendo demais, quer dar uma pausa ou quer, né, parar com esse vício, é mão de Deus. Para quem não conhece, tintura de mão de Deus, que é aquele margaridão que tem em todos os lugares por aí. Dá para ver assim? Acho que não. É para cá mesmo. Aí. Ele tem vários componentes que ajudam nas abstinências, né? Aquela sensação de eu quero, não consigo. E, olha,
Comprovado, estou utilizando. Está funcionando. Faz 10 dias que eu não fumo, gente. Isso aí é vitória pura. Graças às ervinhas do mato que podem estar auxiliando a gente, né? E facilitando esses processos da vida. Isso é uma forma de yoga também, você enxergar a sua volta, né? O seu ambiente. Sim. De você enxergar as plantas que estão ao seu redor. Na verdade, elas têm poder de curar. Se conectar com a natureza, né, gente? Se natureza conectar. Que é conexão, conexão, que é conexão com você mesmo, é conexão com a natureza, né? Enquanto você está se conhecendo, você está conhecendo a natureza e faz todo o sentido, gente. Acho que é isso. Estamos chegando aqui no final do nosso quadro. Então, a gente quer pedir de novo para você deixar aquele likezinho, deixar aquele comentário, falar que tá bom, que tá ruim, o que a gente melhorar e o que a gente vai reagir no próximo vídeo. Sim. Mande as ideias, que a gente quer saber as ideias de você. De repente a gente lê a sua ideia e já vem gravar. Tá Pronto. certo? Bem instantâneo e rápido. É isso, gente. Gratidão para quem ficou aqui até agora. E simbora. Namastê.